No começo eram as trevas, e então, bang! Nasceu um sistema que se expande infinitamente, feito de tempo, espaço e matéria. Agora, vá mais longe do que jamais imaginou, além dos limites de nossa existência, em um lugar chamado o Universo. Ele promete desenvolver tecnologias que nos transportarão sempre mais longe e mais rápido. Mas o caminho é cheio de perigos constantes e mortais. Viajar no espaço é como ser alvo num estande de tiro. Ele vai testar os limites da capacidade e do engenho humano. Se alguma coisa der errado, você vai fazer o quê? Nada. Você vai morrer. Bem-vindos à era das viagens espaciais. O Universo. Viajar no espaço. Por caminhos nunca antes imaginados, a mão do progresso está a ponto de entregar a humanidade aos céus. Por séculos, o misterioso esplendor do universo nos tem motivado a explorá-lo. Finalmente, seus mistérios estão ao alcance da mão e o destino do homem poderá ser cumprido. Não sei se está escrito em nossos genes, mas sempre que você vê algo na distância, sua curiosidade fica aguçada e você quer ver a coisa mais de perto. Então, apesar de os telescópios nos darem uma boa visão, se todas as coisas estiverem ao alcance de nosso programa espacial, por que não fazer a viagem? Saída em 10, 9, tudo em ordem, 5, 4 e... partida do ônibus espacial Atlantis. Liberar-nos dos grilhões de nosso próprio planeta foi uma das maiores conquistas da humanidade. Mas ninguém, desde 1972, se aventurou além da órbita da Terra. Nosso programa espacial está parado há 30 anos. E nos contentamos em girar em torno do planeta Terra. É como se Colombo chegasse ao Novo Mundo pela primeira vez e depois passasse o resto da vida explorando a costa da Espanha. Qual é o problema? O problema é que há uma palavrinha fatal de 5 letras que é custo. Custa cerca de $20 mil colocar 1 quilo de qualquer coisa em órbita. Imagine John Glenn feito de ouro maciço. É o que custa colocar ele ou você em órbita. Seriam necessários $20 milhões para você passar um fim de semana numa estação orbital. Custaria $500 milhão levar você à Lua. E levar você a Marte custaria dezenas de bilhões de dólares. Um jeito de reduzir o custo de chegar ao espaço seria encontrar um modo mais eficiente de escapar à gravidade da Terra. Lembra da história de João e o pé de feijão? João era um menino que subiu no pé de feijão até o céu. Bem, imagine um elevador espacial onde você aperta um botão para subir e ele o leva para os céus, tal como João e o pé de feijão. Em vez de ser construído de baixo para cima, o elevador espacial viria de cima para baixo. Um satélite em órbita geossincrônica soltaria um cabo de 100 mil quilômetros até a Terra, onde ele seria ancorado à superfície. Nós estamos muito perto de conseguir criar fibras que suportariam a tensão de viajar a enormes velocidades no espaço sideral. O elevador gira com a Terra, de modo que ele não cai nunca, porque faz um movimento de rotação junto com o planeta. O mecanismo do elevador simplesmente enrolaria o cabo, erguendo viajantes e suprimentos à órbita, onde ficaria uma primeira estação. O sistema substituiria inteiramente um lançamento de foguete convencional. Isso pode reduzir o custo de viajar ao espaço em cerca de 1000 vezes. Pense nisso. Logo, você vai concluir que viajar ao espaço custará quase como uma passagem de avião. Mas, além dos confortáveis limites da Terra,
grandes ameaças aguardam os viajantes espaciais. Voar no espaço sideral não é como dar um passeio de carro no campo. É mais como ir a um estande de tiro. Para o viajante desavisado, é como se o universo fizesse tiro ao alvo com ele. Há partículas no espaço do tamanho de um grão de pó ou do tamanho de um pedregulho que viajam a dezenas de milhares de quilômetros por hora e às vezes mais. Mais de 500 mil desses projéteis, medindo entre 2 e 3 centímetros de diâmetro, passam por nosso planeta neste momento. Isso inclui pedaços de vidro originários de células solares, pedaços de velhas espaçonaves e escombros de foguetes de lançamento. E no espaço mais profundo, o perigo aumenta, com meteoritos do tamanho de pedregulhos chamados micrometeoritos. Um pedacinho de poeira pode quebrar vidro, pode penetrar no metal, pode pulverizar plástico. E no espaço, isso acontece o tempo todo. Mas há um perigo ainda mais mortal, apesar de não sólido, que está à espreita: a radiação. Os efeitos devastadores dessa energia invisível foram vistos na Terra logo depois das bombas atômicas da Segunda Guerra Mundial ou depois do acidente nuclear de Chernobyl. De forma angustiante, o próprio Sol que nos dá vida nos manda um fluxo de radiações venenosas. Estamos aqui protegidos no berço. Somos protegidos pela atmosfera da Terra e seu campo magnético, que absorvem a maioria das explosões solares, que criam a aurora boreal. No espaço sideral, você leva a aurora boreal de frente. Não há camada de ozônio, não há campo magnético para proteger você. E assim você fica exposto à rudeza do espaço sideral. À distância que estamos do Sol, cerca de 145 milhões de quilômetros, várias centenas de milhões de partículas solares passam através de cada centímetro quadrado de espaço a cada segundo à volta da Terra. Há partículas de alta energia nos atingindo o tempo todo. Mas de vez em quando há uma dose a mais de partículas. O Sol sofre explosões e emite muita radiação, o que não é bom. Esse nível de radiação não é bom para o DNA de ninguém. As manchas solares fazem irromper essa dose extra de radiação como uma bateria de canhões apontando para o cosmos. Não há como saber que a radiação virá antes de ela chegar. Infelizmente, o perigo da radiação permanece mesmo quando nos afastamos do Sol. É que há outra energia invasiva à espreita. Conhecidos como raios cósmicos galácticos, eles vêm de mundos distantes de estrelas que explodiram e de buracos negros. Raios cósmicos galácticos são partículas que viajam pelo espaço em velocidades próximas à da luz. Uma simples partícula de ferro que bate em seu corpo terá o efeito de uma bola de beisebol a 150 km por hora. Pode ser devastador. Apesar de partículas pesadas serem raras, se um astronauta tiver de sair da proteção da espaçonave, como acontece com frequência, milhares de raios cósmicos galácticos atingirão seu corpo a cada segundo. Em 24 horas, o viajante do espaço recebe radiações de raios cósmicos e de partículas solares equivalentes às recebidas por alguém na superfície da Terra em 6 meses. O corpo humano não vai sentir de imediato o efeito da radiação, mas, dependendo de sua quantidade, esse efeito pode ser notado mesmo de olhos fechados. As partículas parecem faiscar quando atingem a retina do viajante do espaço. As faíscas não cegam, mas você se pergunta, vi alguma coisa? E todos confirmam sua ocorrência, e a aparência pode mudar de vez em quando.
No entanto, o verdadeiro choque para o corpo humano vem da estranha falta de peso. Acho que a coisa mais perigosa de viajar no espaço é a falta de gravidade. A falta de peso faz com que quase todos os sistemas de seu corpo comecem a mudar. E eles não param de mudar até que você volte a um mundo onde haja novamente gravidade. Uma das primeiras coisas que o viajante espacial perde pela gravidade zero é seu senso de orientação. O que é em cima e o que é embaixo? Boa pergunta. Para começar, é como você quiser. Se você disser que para cima é assim, tudo bem. Se você disser que é assim, tudo bem também. A maioria dos viajantes vai sentir enjoo nas primeiras horas, talvez nos primeiros dias. Essa é uma coisa que você deve se resignar a enfrentar. Talvez nos primeiros dias, qualquer um vai se sentir perturbado em termos de orientação. Aqui na Terra, a experiência de flutuar quando se mergulha é a mais parecida com o que se sente em prolongados períodos sem gravidade. Por essa razão, os aspirantes a astronautas da NASA se submetem a treinar e trabalhar durante até 6 horas por dia, mergulhados em um grande tanque de água. Com o equipamento de mergulho, você ainda sente o efeito da gravidade, mas não muito porque seu corpo está submetido à mesma pressão de maneira uniforme. Exceto pelas bolhas de ar que se vê subir para a superfície, mergulhar imita muito bem a sensação de desorientação. Mas, à medida que o tempo passa, sem ser submetido à gravidade, o corpo entende que já não precisa resistir contra ela e começa a perder massa muscular e óssea. Quando você está no espaço, seu corpo pensa que você está deitado numa cama. De modo que, se não tomar cuidado, seu corpo vai se atrofiar. Para compensar isso, um astronauta precisa de exercícios diários. As pernas são particularmente vulneráveis porque são raramente utilizadas. Nesse mundo, deslocar-se fica mais por conta de braços e mãos. A maior dificuldade é se acostumar com o fato de viver num lugar onde você não pode andar para lá e para cá. Você tem de flutuar para onde quiser ir. A falta de gravidade também paralisa o trato digestivo, o que pode causar problemas na hora das refeições. Seu sistema digestivo para. Você não vai conseguir comer e beber, até digerir novamente. E isso pode levar muitas horas ou até dias. Pior ainda, gravidade zero e radiação podem se combinar de maneira particularmente sinistra. No espaço, o sistema imunológico não é tão eficiente quanto normalmente é. E vírus e bactérias que suportaríamos em condições normais podem se tornar mais perigosos. Além disso, uma bactéria pode crescer até 50 vezes mais depressa, e qualquer vírus levado a bordo pode sofrer mutação para um vírus predador desconhecido, graças à sempre presente radiação. Todas essas dificuldades agridem o viajante do espaço logo nas primeiras horas ou dias. E se a viagem requerer mais tempo? A situação só piora. O universo, viajar no espaço. O universo é um lugar implacável, aberto apenas aos aventureiros mais ousados, àqueles que têm a coragem de explorar as coisas a fundo, de se mover por entre ameaças tóxicas e que não têm medo de vagar longe do ambiente conhecido. Assumimos que nossas roupas são flexíveis e que as máquinas trabalham à temperatura ambiente, porque implícita ou explicitamente foram concebidas para isso. No espaço profundo, sua face voltada para o Sol pode estar a centenas de graus Celsius, e a face voltada para trás pode estar a centenas de graus negativos. Aqui na Terra não questionamos nada. Estamos aqui e temos o brilho do sol e ar fresco à nossa volta.
Lá em cima você fica num ecossistema fechado e tem de suprir todas as necessidades humanas que a Terra supre automaticamente para você. Você precisa manter a integridade do espaço para não haver rápida descompressão ou sufocação imediata. E a mesma realidade existe para um submarino que se move no oceano profundo. Ele provê um ambiente de preservação da vida de seus ocupantes contra o mundo hostil que o cerca. Se houver dano à espaçonave, um vazamento de ar, você morre. Se houver dano ao submarino, a água entra, você morre. Então, o isolamento, tanto físico quanto pessoal dos dois, é bem parecido. O potencial para um acontecimento catastrófico é constante. Quando está no meio do oceano, você só pode recorrer a si mesmo e a seus colegas. E o mesmo se aplica no espaço. As coisas devem se sustentar. Você não pode voltar, não pode correr à loja de ferragens, não pode consertar nada com alguma coisa que você não tenha trazido. Você só dispõe de seu engenho e das ferramentas que trouxe. No espaço sideral, você é retirado da espécie humana. O sentido de isolamento é extremamente forte. Lançado, foguete lançado. Muitas vezes, nosso esforço de explorar o espaço é comparado aos exploradores dos séculos XV e XVI. Os primeiros a cruzar os oceanos. A ir a um território desconhecido, tendo de levar seus suprimentos e sem saber se voltariam algum dia. Eu acho que há muito a dizer sobre essa analogia. Mas ela tem um problema fundamental. Quando Cortés aportou na América, quando Colombo chegou ao Caribe, ainda havia ar para respirarem. E havia as frutas nas árvores. Imagine que os astronautas da Apollo 11, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, descessem na Lua e seu motor quebrasse. Bem, temos um problema aqui. O que fazer? Nada. Você morre. Não há de onde tirar peças de reposição para reparar a espaçonave. Então, as ameaças ao ser humano são muito maiores na exploração espacial do que em qualquer viagem na superfície da Terra. Não há posto de serviços em caso de pane, se a nave ficar sem combustível ou se alguém quiser tomar algo. Um dos desafios da exploração espacial é que ou você leva todos os suprimentos de que precisa, água, comida, oxigênio, ou dá um jeito de produzir isso no caminho ou no destino. Ainda não chegamos lá. Ainda não sabemos como fazer. Então o risco é de algo dar errado e você precisar de comida ou de água. Isso é fatal. Você morre. Cada gole, cada gota de água é preciosa. Em uma viagem espacial, não há coisas como um chuveiro. A única opção é um pano molhado. Isso é bem diferente do que os quase 500 litros de água que cada americano gasta por dia. Comer a bordo também vai exigir adaptações. Você pode levar frutas e verduras frescas para alguns dias, cenouras e maçãs, coisas assim. Mas para missões mais longas, você precisa de comida que se guarde, que dure muito tempo sem estragar ou apodrecer. Mesmo assim, os astronautas concordam em dizer que os riscos são largamente compensados pela chance de ver as maravilhas do cosmos em pessoa. Eu sei como eles se sentiram porque reportaram coisas do tipo: você podia levantar o polegar e encobrir a Terra com ele. Parece que isso deu a eles uma visão totalmente nova de como essa bolinha azul, a Terra, é incrível e preciosa na imensidão do sistema solar. A experiência me mudou para sempre. E eu acho que pode mudar qualquer um que passar por ela no futuro. No entanto, a duração de viagens futuras pode limitar as experiências possíveis aos viajantes do espaço. As distâncias de nosso universo são um desafio à compreensão.
Se nosso Sol fosse uma bola de basquete, nossa Terra teria o tamanho de uma ervilha. Se fossem colocados no Central Park, a estrela mais próxima seria outra bola de basquete, a quase 8.000 quilômetros no Havaí. Um dos pré-requisitos para qualquer missão espacial é você estar vivo. Quando chegar ao destino. Então, as missões espaciais devem ser pequenas comparadas à expectativa de vida humana. No momento, isso nos limita aos planetas. E, possivelmente, a cometas e asteroides, se um dia quisermos visitá-los. A paisagem rude e brutal dos planetas mais próximos do Sol, Mercúrio e Vênus, não os tornam atraentes a qualquer visita. As temperaturas de Vênus podem exceder os 500 graus Celsius e a esmagadora pressão atmosférica é equivalente a estar submerso a 900 metros de profundidade. Isso deixa os planetas mais longe do Sol para potenciais explorações. Mas, mesmo viagens aos planetas mais próximos ainda levariam vários meses ou anos. Milhões de quilômetros. Cerca de 220 milhões de quilômetros separam as órbitas da Terra e de Marte. Mas, como cada planeta gira em torno do Sol a velocidades diferentes, as distâncias relativas mudam continuamente. O problema de ir a Marte é que ele só se alinha com a Terra uma vez a cada 2 anos. Com a atual tecnologia de foguetes a combustível químico, um voo saindo da Terra em direção a Marte em 2018, quando os dois planetas estiverem do mesmo lado em relação ao Sol, poderia durar 104 dias, menos de 4 meses. Depois de uma estada de 40 dias, a viagem de volta vai exigir pouco mais de 6 meses. Isso dá um ano inteiro entre ida e volta. Mas uma viagem partindo em 2031, quando a Terra e Marte estiverem em oposição em relação ao Sol, exigiria cerca de 20 meses, quase 2 anos de viagem. São quase 2 anos longe de qualquer forma de vida. Cometas que não passam de grandes bolas de neve passam perto da Terra o suficiente para fazer a viagem em poucos meses. Encontre um cometa a caminho do Sol e embarque nele. Veja a cabeça crescer e a cauda se formar e veja o Sol. Primeiro devagar, depois bem depressa, ficar maior e maior. E você dá a volta nele e volta. Deve ser a viagem mais divertida que há no Sistema Solar. Seria perigoso porque partículas do cometa poderiam se desprender, atingir o seu rosto, mas fora essas coisas que podem matar, a viagem seria divertida. Logo após a órbita de Marte, asteroides voam a poucos anos de viagem da Terra. Futuras agências de viagem podem conseguir versões cósmicas de férias radicais, com a exploração do ambiente único desses planetas em miniatura. Vão colocá-lo num trenó e catapultá-lo no espaço, de modo que a pequena gravidade do asteroide vai mantê-lo em órbita, mas não vai puxá-lo para baixo. Seria um bom passeio. 3 vezes mais longe do que Marte, a órbita de Júpiter, com suas inúmeras luas, oferece dezenas de paisagens diferentes. Isso pode ser tentador para futuros viajantes, mas a viagem pode levar 5 anos. Saturno está a quase o dobro da distância de Júpiter, e a ideia de uma viagem de décadas pode ser insuportável. Mas há tecnologias que podem reduzir o tempo que leva a ir a Marte a poucos dias. O universo, viajar no espaço. Para que a humanidade se aventure nas profundezas do cosmos, seja para se banhar na luz de alguma estrela exótica, seja apenas para viajar aos limites de nosso sistema solar, vamos precisar achar um modo de viajar muito mais depressa. Qual a maior velocidade possível?
Nada até hoje, observado pela ciência, é mais rápido do que a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade da luz é a maior velocidade do universo. Este é um pilar da teoria de Einstein. A velocidade da luz é tal que ela pode dar 7 vezes a volta da Terra em 1 segundo. Se você pudesse pular até a Lua a velocidade da luz, você chegaria lá em 1 segundo. Compare isso com os 3 dias necessários para chegar lá com a tecnologia atual. O problema é que não podemos viajar na velocidade da luz, nem em uma velocidade parecida. Pegue a coisa mais rápida que já mandamos para algum lugar. E veja em quanto tempo ela chegaria à estrela mais próxima. Demoraria 50 mil anos. Isso é usando a propulsão química atual, cuja velocidade máxima alcança 65 mil quilômetros por hora. É essa a propulsão que usamos para tirar nossos foguetes do planeta. Mas levar alguém a Marte em menos do que alguns meses exigiria um tipo diferente de propulsão. Há algumas ideias sobre como atingir velocidades que se aproximam da velocidade da luz, rápidas o suficiente para nos levar a qualquer ponto do sistema solar em menos de um dia ou às estrelas mais próximas em menos de uma década. Essa teoria se refere a um antigo método de propulsão terrestre, o vento que empurra uma vela. Foi Kepler, o grande astrônomo, o primeiro a fazer anotações sobre a possibilidade de usar velas para navegar no espaço. A luz que jorra do Sol age como uma rajada de vento no espaço sideral. O vento solar é o que cria a cauda dos cometas quando se aproximam do Sol. Mas o vento solar corre em todas as direções e, à medida que a distância do Sol dobra, sua potência é reduzida por 4. Mas, com a ajuda da Lua, há um modo de fazer a luz continuar focada em uma certa direção. Se colocarmos uma bateria de canhões a laser na Lua e os dispararmos em sincronia com o vento solar, poderemos fazer esse vento atingir cerca da metade da velocidade da luz. Mas os lasers se diluem no espaço. Por exemplo, se apontarmos um canhão da Terra diretamente para a Lua, ele não vai criar um ponto na Lua. O ponto se formará cerca de 8 quilômetros além da Lua. Mas essas velas seriam enormes. Agora estamos falando de astronautas que gastariam vários meses no espaço, navegando centenas, talvez milhares de quilômetros, de modo leve e durável, para capturar luz de bateria de raios laser colocada na Lua. Mas a navegação solar limita as espaçonaves a destinos dentro do nosso sistema solar. Uma alternativa a esse problema é recorrer ao hidrogênio, o elemento mais abundante do universo como fonte de propulsão. Meu projeto favorito para nos levar às estrelas é o chamado motor Ramjet. O motor Ramjet tem uma entrada gigantesca em sua frente, que traga hidrogênio enquanto se move no espaço sideral. Ele coleta o hidrogênio e o fusiona, como faz o Sol, e dispara uma enorme corrente de íons pelo escapamento. Em teoria parece fantástico, e em teoria parece que o motor Ramjet poderia funcionar para sempre, simplesmente utilizando hidrogênio que se encontra naturalmente no espaço. Infelizmente, os cientistas ainda não conseguiram realizar uma fusão de hidrogênio capaz de prover propulsão em testes. Mas há outra fonte potencial de combustível, que parece diretamente saída da ficção científica, mas que já foi criada em laboratórios. É a antimatéria, o oposto de tudo o que conhecemos. Por exemplo, pense no mundo que vemos do outro lado desse espelho. Assim como Alice no País das Maravilhas, nós físicos nos perguntamos se há um universo do outro lado do espelho. Um universo e outro universo, onde o esquerdo vira direito e o direito vira esquerdo. No anti-universo, as cargas são invertidas. A positiva se torna negativa, a negativa se torna positiva e, quando elas se encontram, cria uma explosão de energia. Então, se esse universo, do outro lado do espelho, fosse feito de antimatéria, e se eu pudesse tocar nesse universo,
eu destruiria toda a área metropolitana de Nova York numa explosão de energia. Então, a conversão de antimatéria e matéria em energia é 100% eficiente. É o motor definitivo. Mas há um problema. Sempre há um problema. Mesmo que tenhamos conseguido criar antiátomos em laboratórios, os custos são estupendos. Os Estados Unidos iriam à falência para criar uma colher de chá de antimatéria. No entanto, só precisaríamos de alguns gramas de antimatéria para ir a Marte e talvez de algumas colheres de chá para nos levar às estrelas próximas. Mas para visitar uma estrela distante ou outra galáxia, vamos precisar de algo estranho. Algo que nem Alice imaginaria, olhando pelo seu espelho. O universo, viajar no espaço. Os cientistas continuam a procurar um método de propulsão para nos levar sempre mais longe. Mas mesmo à velocidade da luz, não iríamos muito longe. A luz é rápida, mas o universo é enorme. De modo que, mesmo se conseguirmos cavalgar um raio de luz, se quiséssemos atravessar a galáxia, como se vê nos programas de ficção científica, levaríamos 100 mil anos. E mesmo na velocidade da luz, viajar à galáxia mais próxima levaria vários milhões de anos. Se a velocidade da luz é a maior do universo, parecemos condenados às vizinhanças de nossa galáxia. O que procuramos desesperadamente são novos conhecimentos sobre o tecido espaço-tempo, o que poderá nos permitir saber como distorcê-lo para usar atalhos. É isso que fazem no filme Jornada nas Estrelas, quando ligam seus defletores. Eles querem chegar de um lado da galáxia ao outro. Só o que eles fazem é ligar os defletores, que distorcem o tecido espaço-tempo para usar um atalho. É basicamente um truque. Todos conhecem o famoso ditado de Einstein: você não pode ir mais rápido do que a luz. No entanto, aqui há um senão. Einstein deixou a possibilidade de se rasgar ou dobrar o tecido espaço-tempo para que você realmente use um atalho no universo. Pense no tapete. Se você quiser atravessá-lo, pode usar o modo tradicional. Mas você também pode pegar um laço, laçar a mesa do outro lado do tapete e arrastar a mesa para você, de modo que você contrai o espaço à sua frente. Em poucas palavras, Einstein diz que quanto maior a massa, maior a dobra do espaço-tempo. Se você conseguir concentrar uma enorme quantidade de energia num só ponto, comparável a de um buraco negro ou de uma estrela gigante, você literalmente vai dobrar o tecido espaço-tempo e simplesmente vai pular as estrelas vizinhas. Em outras palavras, você não foi realmente às estrelas, mas você as trouxe até você, porque comprimiu o espaço à sua frente. A quantidade maciça de energia ou massa necessária para criar essa curvatura parece estar além de nossa compreensão e talvez além da capacidade humana. Mas pode haver uma alternativa. O físico John Brandenburg está desenvolvendo uma teoria pela qual uma nave estelar do futuro poderá viajar em velocidade superior à da luz, não manipulando uma grande área do universo, mas manipulando apenas a área à volta da nave. O artifício é ter uma nave estelar que emite uma curiosa partícula que por enquanto só existe em teoria. É o chamado táquion. Essa é uma partícula diferente. A própria luz sempre se move à mesma velocidade. Os táquions, por outro lado, podem ser infinitamente rápidos. Só não vão mais devagar do que a velocidade da luz. A velocidade da luz para eles é a mínima. E eles respeitam o limite. Se existirem, os táquions podem ultrapassar a velocidade da luz porque têm o que os físicos chamam de massa imaginária. Um valor imaginário pode ser visualizado no efeito de uma bola de tênis. O efeito pode fazer a bola se dobrar e seguir uma trajetória diferente da que parecia seguir quando da batida da raquete.
Do mesmo modo, um táquion não é visto no universo e pode quebrar os limites de velocidade. Brandenburg propõe alterar o espaço-tempo que cerca a nave com um poderoso campo eletromagnético para que a nave se mova pelo espaço como um táquion. A nave funcionaria como o F-117 Nighthawk, o avião invisível ao radar e a seus operadores. Então, se alguém conseguir controlar o espaço-tempo à volta da nave estelar, vai poder fazer dela um objeto imaginário. Tecnicamente, isso significa dizer que ele se move mais depressa do que a luz. Basicamente, você vai se desconectar do resto do cosmos. Isso pode garantir ao viajante a habilidade de ir a qualquer lugar do universo em um piscar de olhos, como se uma multiplicidade de portas aparecesse de repente. Você entra por uma porta ou sai por outra do corredor tão depressa que vai parecer que você não se locomoveu para lado algum. Essa é uma conexão imaginária no espaço-tempo. E quem se moveu foi você, não o espaço-tempo. Ninguém sabe a que velocidade ou mesmo para onde uma nave dessas poderia viajar. Em qual porta entrar? Por qual porta sair? Eis a questão. Mas viajar pelo corredor do universo não será possível sem antes superarmos uma de suas forças fundamentais, a força que nos mantém sobre nosso planeta. Escapar do campo gravitacional da Terra é a primeira coisa que temos de fazer. 10, 9, 8, 7, 6... Para um objeto escapar do campo gravitacional da Terra... 2, 1... Ignição e partida do foguete. Ele tem de alcançar a velocidade de 28 mil quilômetros por hora. Nessa velocidade, pode-se percorrer de Nova York a Los Angeles em 8 minutos. Não há outra maneira com o que temos hoje. Apenas a força bruta. Enquanto um elevador espacial teórico poderia elevar as coisas e tirá-las da gravidade, um foguete só escapa da gravidade usando a força bruta originada pela reação química explosiva da queima de combustível. É a energia química que move os motores dos foguetes atuais. Cada vez que você queima algo, usa energia química. A ignição de um foguete se dá por energia química. Cada vez que você liga o motor de seu carro, você usa energia química armazenada na gasolina. Só o combustível pode representar 90% do peso total da espaçonave. Você leva todo o combustível de que precisa. Então, o maior esforço do primeiro combustível utilizado é para colocar combustível em órbita. É como querer ir de Nova York até Los Angeles, com um só tanque de gasolina. Seria preciso que um caminhão-tanque o seguisse. E a maior parte da energia para acelerar o caminhão só serve para mover o combustível que está no próprio tanque. O ônibus espacial, seus foguetes e o combustível que é levado pesam espantosas 1.800 toneladas. É realmente preciso uma erupção vulcânica para empurrar isso para fora da Terra. O universo, viajar no espaço. Finalmente a espera terminou. Desejamos muita sorte. Vão com Deus e nos vemos em 2 semanas. Partir para uma jornada no espaço hoje significa que os viajantes devem gerenciar uma explosão controlada. Devemos gerar de 1,5 vezes a 2 vezes o peso do veículo em propulsão para tirá-lo do chão. Colocar o ônibus espacial em velocidade exige um empuxo de 7 milhões de libras. Para ter uma ideia dessa grandeza... Estou segurando na mão esta bola de 1 libra de peso. Se eu a segurar e ficar parado, estou exercendo uma força de 1 libra. Se eu abaixar a bola, vou exercer uma força menor do que 1 libra. Se a levantar, uma força maior do que 1 libra. O empuxo deve ser um pouco maior do que o peso do objeto para movê-lo. Uma bexiga de encher pode ilustrar como se move um foguete. É quase como o bico injetor de um motor. Você segura
controla, depois solta. O que procuramos fazer é passar o máximo de ar pela boca do balão quando ele está expandido. A pressão sai pela boca e empurra o balão na mesma direção. Quando os astronautas de hoje embarcam para uma viagem espacial, eles se amarram a gigantescos tanques que contêm a massa necessária, ou seja, a milhares de toneladas de hidrogênio altamente combustível e oxigênio, esperando para serem ejetados. Só é preciso uma faísca. O motor principal começa 6 segundos antes da decolagem. Toda a nave estremece, parece que ela só quer se separar da rampa de lançamento. O foguete da nave espacial Endeavour consome... E daí então você pensa, puxa vida, é muita força, 1,5 milhão de libras de empuxo. É quase surreal. Você acha que não está acontecendo. Mas é algo que você quer fazer há muitos anos e está acontecendo. É como conduzir um terremoto. Você gastou milhões de dólares em combustível só para os primeiros 2 minutos de voo, quando os foguetes de impulso se separam. A separação dos 2 foguetes mais parece uma trombada de trens. A sensação é de aceleração, sempre mais, à medida que se queima o combustível do tanque principal. Então, pelos próximos 6 minutos, você acelera até o ponto de sentir 3 Gs. 3 vezes a força da gravidade terrestre. A sensação é de ter um gorila sentado no seu peito. Em um carro de arrancada que vai de 0 a 160 km por hora em 2 segundos, a sensação de força G é similar à que os astronautas sentem. A nave continua a acelerar e você vê a velocidade se medir em milhares de quilômetros por hora, até chegar a 25 vezes a velocidade do som. Então há um corte e tudo passa a flutuar. Você está no espaço. O espaço não é tão longe, ele está a 8,5 minutos da Terra. O próximo passo em direção à aventura de conhecer novos mundos espaço afora será visitar uma velha amiga. Apesar de ainda não se tratar do elevador espacial, a missão da NASA de voltar à Lua considera o conceito de base orbital da Terra para viagens mais longínquas. O programa Constelação da NASA, sucessor do legendário projeto Apollo, prevê uma implantação na Lua em 2020. 2 foguetes separados estão na base do plano. O foguete não tripulado Ares 5, mais alto do que um campo de futebol, colocado em pé, vai levar módulos de aterrissagem, suprimentos e uma base de lançamento de foguetes em órbita que ficará esperando os astronautas. E o foguete Ares 1, que colocará a tripulação em órbita a bordo de uma cápsula. Depois, ele vai se encontrar com a base de lançamentos e partir para a Lua. Pode levar mais suprimentos e artigos para a Lua, é o que esse programa contínuo nos proporciona. Não como o Apollo, que só permitia ir à Lua 1 ou 2 dias no máximo antes de voltar. Encontraremos maneiras de superar as grandes conquistas do programa Apollo? Poderemos atravessar o vasto cosmos tão rapidamente e sem esforço quanto viajamos para outra cidade ou outro continente? Somos obrigados se quisermos sobreviver enquanto pessoas. Não vamos parar de explorar. A história nos ensinou repetidas vezes que as sociedades que pararam rapidamente desapareceram. Explorar é parte do que somos, do que devemos deixar a nossos filhos e aos filhos deles. Somos assim e fazemos assim. No começo eram as trevas, e então, bang. Nasceu um sistema que se expande infinitamente, feito de tempo, espaço e matéria. Agora, vá mais longe do que jamais imaginou, além dos limites de nossa existência, em um lugar chamado
o universo. Ele promete desenvolver tecnologias que nos transportarão sempre mais longe e mais rápido. Mas o caminho é cheio de perigos constantes e mortais. Viajar no espaço é como ser alvo num estande de tiro. Ele vai testar os limites da capacidade e do engenho humano. Se alguma coisa der errado, você vai fazer o quê? Nada. Você vai morrer. Bem-vindos à era das viagens espaciais. O universo. Viajar no espaço. Por caminhos nunca antes imaginados, a mão do progresso está a ponto de entregar a humanidade aos céus. Por séculos, o misterioso esplendor do universo nos tem motivado a explorá-lo. Finalmente, seus mistérios estão ao alcance da mão e o destino do homem poderá ser cumprido. Não sei se está escrito em nossos genes, mas sempre que você vê algo na distância, sua curiosidade fica aguçada e você quer ver a coisa mais de perto. Então, apesar de os telescópios nos darem uma boa visão, se todas as coisas estiverem ao alcance de nosso programa espacial, por que não fazer a viagem? Saída em 10, 9, tudo em ordem, 5, 4 e... partida do ônibus espacial Atlantis. Liberar-nos dos grilhões de nosso próprio planeta foi uma das maiores conquistas da humanidade. Mas ninguém, desde 1972, se aventurou além da órbita da Terra. Nosso programa espacial está parado há 30 anos. E nos contentamos em girar em torno do planeta Terra. É como se Colombo chegasse ao Novo Mundo pela primeira vez e depois passasse o resto da vida explorando a costa da Espanha. Qual é o problema? O problema é que há uma palavrinha fatal de 5 letras que é custo. Custa cerca de $20 mil colocar 1 quilo de qualquer coisa em órbita. Imagine John Glenn feito de ouro maciço. É o que custa colocar ele ou você em órbita. Seriam necessários $20 milhões para você passar um fim de semana numa estação orbital. Custaria $500 bilhão levar você à Lua. E levar você a Marte custaria dezenas de bilhões de dólares. Um jeito de reduzir o custo de chegar ao espaço seria encontrar um modo mais eficiente de escapar à gravidade da Terra. Lembra da história de João e o pé de feijão? João era um menino que subiu no pé de feijão até o céu. Bem, imagine um elevador espacial onde você aperta um botão para subir e ele o leva para os céus, tal como João e o pé de feijão. Em vez de ser construído de baixo para cima, o elevador espacial viria de cima para baixo. Um satélite em órbita geossincrônica soltaria um cabo de 100 mil quilômetros até a Terra, onde ele seria ancorado à superfície. Nós estamos muito perto de conseguir criar fibras que suportariam a tensão de viajar a enormes velocidades no espaço sideral. O elevador gira com a Terra, de modo que ele não cai nunca, porque faz um movimento de rotação junto com o planeta. O mecanismo do elevador simplesmente enrolaria o cabo, erguendo viajantes e suprimentos à órbita, onde ficaria uma primeira estação. O sistema substituiria inteiramente um lançamento de foguete convencional. Isso pode reduzir o custo de viajar ao espaço em cerca de 1000 vezes. Pense nisso. Logo, você vai concluir que viajar ao espaço custará quase como uma passagem de avião. Mas, além dos confortáveis limites da Terra, grandes ameaças aguardam os viajantes espaciais. Voar no espaço sideral não é como dar um passeio de carro no campo. É mais como ir a um estande de tiro.
Para o viajante desavisado, é como se o universo fizesse tiro ao alvo com ele. Há partículas no espaço do tamanho de um grão de pó ou do tamanho de um pedregulho que viajam a dezenas de milhares de quilômetros por hora e às vezes mais. Mais de 500 mil desses projéteis, medindo entre 2 e 3 centímetros de diâmetro, passam por nosso planeta neste momento. Isso inclui pedaços de vidro originários de células solares, pedaços de velhas espaçonaves e escombros de foguetes de lançamento. E no espaço mais profundo, o perigo aumenta, com meteoritos do tamanho de pedregulhos chamados micrometeoritos. Um pedacinho de poeira pode quebrar vidro, pode penetrar no metal, pode pulverizar plástico. E no espaço, isso acontece o tempo todo. Mas há um perigo ainda mais mortal, apesar de não sólido, que está à espreita: a radiação. Os efeitos devastadores dessa energia invisível foram vistos na Terra logo depois das bombas atômicas da Segunda Guerra Mundial ou depois do acidente nuclear de Chernobyl. De forma angustiante, o próprio Sol que nos dá vida nos manda um fluxo de radiações venenosas. Estamos aqui protegidos no berço. Somos protegidos pela atmosfera da Terra e seu campo magnético, que absorvem a maioria das explosões solares, que criam a aurora boreal. No espaço sideral, você leva a aurora boreal de frente. Não há camada de ozônio, não há campo magnético para proteger você, e assim você fica exposto à rudeza do espaço sideral. À distância que estamos do Sol, cerca de 145 milhões de quilômetros, várias centenas de milhões de partículas solares passam através de cada centímetro quadrado de espaço a cada segundo à volta da Terra. Há partículas de alta energia nos atingindo o tempo todo. Mas de vez em quando há uma dose a mais de partículas. O Sol sofre explosões e emite muita radiação, o que não é bom. Esse nível de radiação não é bom para o DNA de ninguém. As manchas solares fazem irromper essa dose extra de radiação como uma bateria de canhões apontando para o cosmos. Não há como saber que a radiação virá antes de ela chegar. Infelizmente, o perigo da radiação permanece mesmo quando nos afastamos do Sol. É que há outra energia invasiva à espreita. Conhecidos como raios cósmicos galácticos, eles vêm de mundos distantes de estrelas que explodiram e de buracos negros. Raios cósmicos galácticos são partículas que viajam pelo espaço em velocidades próximas à da luz. Uma simples partícula de ferro que bate em seu corpo terá o efeito de uma bola de beisebol a 150 km por hora. Pode ser devastador. Apesar de partículas pesadas serem raras, se um astronauta tiver de sair da proteção da espaçonave, como acontece com frequência, milhares de raios cósmicos galácticos atingirão seu corpo a cada segundo. Em 24 horas, o viajante do espaço recebe radiações de raios cósmicos e de partículas solares equivalentes às recebidas por alguém na superfície da Terra em 6 meses. O corpo humano não vai sentir de imediato o efeito da radiação, mas, dependendo de sua quantidade, esse efeito pode ser notado mesmo de olhos fechados. As partículas parecem faiscar quando atingem a retina do viajante do espaço. As faíscas não cegam, mas você se pergunta, vi alguma coisa? E todos confirmam sua ocorrência, e a aparência pode mudar de vez em quando. No entanto, o verdadeiro choque para o corpo humano vem da estranha falta de peso. Acho que a coisa mais perigosa de viajar no espaço é a falta de gravidade. A falta de peso faz com que quase todos os sistemas de seu corpo comecem a mudar.
E eles não param de mudar até que você volte a um mundo onde haja novamente gravidade. Uma das primeiras coisas que o viajante espacial perde pela gravidade zero é seu senso de orientação. O que é em cima e o que é embaixo? Boa pergunta. Para começar, é como você quiser. Se você disser que para cima é assim, tudo bem. Se você disser que é assim, tudo bem também. A maioria dos viajantes vai sentir enjoo nas primeiras horas, talvez nos primeiros dias. Essa é uma coisa que você deve se resignar a enfrentar. Talvez nos primeiros dias, qualquer um vai se sentir perturbado em termos de orientação. Aqui na Terra, a experiência de flutuar quando se mergulha é a mais parecida com o que se sente em prolongados períodos sem gravidade. Por essa razão, os aspirantes a astronautas da NASA se submetem a treinar e trabalhar durante até 6 horas por dia, mergulhados em um grande tanque de água. Com o equipamento de mergulho, você ainda sente o efeito da gravidade, mas não muito porque seu corpo está submetido à mesma pressão de maneira uniforme. Exceto pelas bolhas de ar que se vê subir para a superfície, mergulhar imita muito bem a sensação de desorientação. Mas, à medida que o tempo passa, sem ser submetido à gravidade, o corpo entende que já não precisa resistir contra ela e começa a perder massa muscular e óssea. Quando você está no espaço, seu corpo pensa que você está deitado numa cama. De modo que, se não tomar cuidado, seu corpo vai se atrofiar. Para compensar isso, um astronauta precisa de exercícios diários. As pernas são particularmente vulneráveis porque são raramente utilizadas. Nesse mundo, deslocar-se fica mais por conta de braços e mãos. A maior dificuldade é se acostumar com o fato de viver num lugar onde você não pode andar para lá e para cá. Você tem de flutuar para onde quiser ir. A falta de gravidade também paralisa o trato digestivo, o que pode causar problemas na hora das refeições. Seu sistema digestivo para. Você não vai conseguir comer e beber, até digerir novamente. E isso pode levar muitas horas ou até dias. Pior ainda, gravidade zero e radiação podem se combinar de maneira particularmente sinistra. No espaço, o sistema imunológico não é tão eficiente quanto normalmente é. No começo eram as trevas, e então, Bang. Nasceu um sistema que se expande infinitamente, feito de tempo, espaço e matéria. Agora, vá mais longe do que jamais imaginou, além dos limites de nossa existência, em um lugar chamado o Universo. Ele promete desenvolver tecnologias que nos transportarão sempre mais longe e mais rápido. Mas o caminho é cheio de perigos constantes e mortais. Viajar no espaço é como ser alvo num estande de tiro. Ele vai testar os limites da capacidade e do engenho humano. Se alguma coisa der errado, você vai fazer o quê? Nada. Você vai morrer. Bem-vindos à era das viagens espaciais. O Universo. Viajar no espaço. Por caminhos nunca antes imaginados, a mão do progresso está a ponto de entregar a humanidade aos céus. Por séculos, o misterioso esplendor do universo nos tem motivado a explorá-lo. Finalmente, seus mistérios estão ao alcance da mão e o destino do homem poderá ser cumprido. Não sei se está escrito em nossos genes, mas sempre que você vê algo na distância, sua curiosidade fica aguçada e você quer ver a coisa mais de perto. Então, apesar de os telescópios nos darem uma boa visão, se todas as coisas estiverem
ao alcance de nosso programa espacial, por que não fazer a viagem? Saída em 10, 9, tudo em ordem, 5, 4 e... partida do ônibus espacial Atlantis. Liberar-nos dos grilhões de nosso próprio planeta foi uma das maiores conquistas da humanidade. Mas ninguém, desde 1972, se aventurou além da órbita da Terra. Nosso programa espacial está parado há 30 anos. E nos contentamos em girar em torno do planeta Terra. É como se Colombo chegasse ao Novo Mundo pela primeira vez e depois passasse o resto da vida explorando a costa da Espanha. Qual é o problema? O problema é que há uma palavrinha fatal de 5 letras que é custo. Custa cerca de 20 mil dólares colocar 1 quilo de qualquer coisa em órbita. Imagine John Glenn feito de ouro maciço. É o que custa colocar ele ou você em órbita. Seriam necessários 20 milhões de dólares para você passar um fim de semana numa estação orbital. Custaria $500 milhão levar você à Lua. E levar você a Marte custaria dezenas de bilhões de dólares. Um jeito de reduzir o custo de chegar ao espaço seria encontrar um modo mais eficiente de escapar à gravidade da Terra. Lembra da história de João e o pé de feijão? João era um menino que subiu no pé de feijão até o céu. Bem, imagine um elevador espacial onde você aperta um botão para subir e ele o leva para os céus, tal como João e o pé de feijão. Em vez de ser construído de baixo para cima, o elevador espacial viria de cima para baixo. Um satélite em órbita geossincrônica soltaria um cabo de 100 mil quilômetros até a Terra, onde ele seria ancorado à superfície. Nós estamos muito perto de conseguir criar fibras que suportariam a tensão de viajar a enormes velocidades no espaço sideral. O elevador gira com a Terra, de modo que ele não cai nunca, porque faz um movimento de rotação junto com o planeta. O mecanismo do elevador simplesmente enrolaria o cabo, erguendo viajantes e suprimentos à órbita, onde ficaria uma primeira estação. O sistema substituiria inteiramente um lançamento de foguete convencional. Isso pode reduzir o custo de viajar ao espaço em cerca de 1000 vezes. Pense nisso. Logo, você vai concluir que viajar ao espaço custará quase como uma passagem de avião. Mas, além dos confortáveis limites da Terra, grandes ameaças aguardam os viajantes espaciais. Voar no espaço sideral não é como dar um passeio de carro no campo. É mais como ir a um estande de tiro. Para o viajante desavisado, é como se o universo fizesse tiro ao alvo com ele. Há partículas no espaço do tamanho de um grão de pó ou do tamanho de um pedregulho que viajam a dezenas de milhares de quilômetros por hora e às vezes mais. Mais de 500 mil desses projéteis, medindo entre 2 e 3 centímetros de diâmetro, passam por nosso planeta neste momento. Isso inclui pedaços de vidro originários de células solares, pedaços de velhas espaçonaves e escombros de foguetes de lançamento. E no espaço mais profundo, o perigo aumenta, com meteoritos do tamanho de pedregulhos chamados micrometeoritos. Um pedacinho de poeira pode quebrar vidro, pode penetrar no metal, pode pulverizar plástico. E no espaço, isso acontece o tempo todo. Mas há um perigo ainda mais mortal, apesar de não sólido, que está à espreita: a radiação. Os efeitos devastadores dessa energia invisível foram vistos na Terra logo depois das bombas atômicas da Segunda Guerra Mundial ou depois do acidente nuclear de Chernobyl. De forma angustiante, o próprio Sol que nos dá vida nos manda um fluxo de radiações venenosas. Estamos aqui protegidos no berço.
Somos protegidos pela atmosfera da Terra e seu campo magnético, que absorvem a maioria das explosões solares, que criam a aurora boreal. No espaço sideral, você leva a aurora boreal de frente. Não há camada de ozônio, não há campo magnético para proteger você. E assim você fica exposto à rudeza do espaço sideral. À distância que estamos do Sol, cerca de 145 milhões de quilômetros, várias centenas de milhões de partículas solares passam através de cada centímetro quadrado de espaço a cada segundo à volta da Terra. Há partículas de alta energia nos atingindo o tempo todo. Mas de vez em quando há uma dose a mais de partículas. O Sol sofre explosões e emite muita radiação, o que não é bom. Esse nível de radiação não é bom para o DNA de ninguém. As manchas solares fazem irromper essa dose extra de radiação como uma bateria de canhões apontando para o cosmos. Não há como saber que a radiação virá antes de ela chegar. Infelizmente, o perigo da radiação permanece mesmo quando nos afastamos do Sol. É que há outra energia invasiva à espreita. Conhecidos como raios cósmicos galácticos, eles vêm de mundos distantes de estrelas que explodiram e de buracos negros. Raios cósmicos galácticos são partículas que viajam pelo espaço em velocidades próximas à da luz. Uma simples partícula de ferro que bate em seu corpo terá o efeito de uma bola de beisebol a 150 km por hora. Pode ser devastador. Apesar de partículas pesadas serem raras, se um astronauta tiver de sair da proteção da espaçonave, como acontece com frequência, milhares de raios cósmicos galácticos atingirão seu corpo a cada segundo. Em 24 horas, o viajante do espaço recebe radiações de raios cósmicos e de partículas solares equivalentes às recebidas por alguém na superfície da Terra em 6 meses. O corpo humano não vai sentir de imediato o efeito da radiação, mas, dependendo de sua quantidade, esse efeito pode ser notado mesmo de olhos fechados. As partículas parecem faiscar quando atingem a retina do viajante do espaço. As faíscas não cegam, mas você se pergunta, vi alguma coisa? E todos confirmam sua ocorrência, e a aparência pode mudar de vez em quando. No entanto, o verdadeiro choque para o corpo humano vem da estranha falta de peso. Acho que a coisa mais perigosa de viajar no espaço é a falta de gravidade. A falta de peso faz com que quase todos os sistemas de seu corpo comecem a mudar. E eles não param de mudar até que você volte a um mundo onde haja novamente gravidade. Uma das primeiras coisas que o viajante espacial perde pela gravidade zero é seu senso de orientação. O que é em cima e o que é embaixo? Boa pergunta. Para começar, é como você quiser. Se você disser que para cima é assim, tudo bem. Se você disser que é assim, tudo bem também. A maioria dos viajantes vai sentir enjoo nas primeiras horas, talvez nos primeiros dias. Essa é uma coisa que você deve se resignar a enfrentar. Talvez nos primeiros dias, qualquer um vai se sentir perturbado em termos de orientação. Aqui na Terra, a experiência de flutuar quando se mergulha é a mais parecida com o que se sente em prolongados períodos sem gravidade. Por essa razão, os aspirantes a astronautas da NASA se submetem a treinar e trabalhar durante até 6 horas por dia, mergulhados em um grande tanque de água. Com o equipamento de mergulho, você ainda sente o efeito da gravidade, mas não muito porque seu corpo está